o poder imenso dos relacionamentos. Tudo na vida é regido por relacionamentos. Eu tenho falado sobre isso insistentemente aqui nos vídeos do meu canal, assim como nas aulas que eu faço nas empresas, para os alunos e grupos de mentoria que eu atendo todos os dias. Eu tenho falado sobre isso. Tudo na vida é regido por relacionamentos. A única coisa que você não precisa de ninguém na sua vida, a única coisa é para você ser feliz, porque a felicidade é uma decisão individual. Somente o indivíduo pode fazer, só você pode fazer isso por você. É claro que a partir do momento que você toma essa decisão, existe uma série de coisinhas que você precisa saber, conhecer, entender e fazer. Isso é óbvio. Agora, tudo na vida depende de relacionamentos. Para você ganhar dinheiro, as 7 áreas da sua vida, elas estão ligadas a relacionamentos. Ou seja, quando a gente fala relacionamentos, é você com você, mas também é você com as demais pessoas. E quando você tem bons relacionamentos com as outras pessoas, você tende a se relacionar melhor com você também, porque as coisas estão interligadas. Então, durante essa semana, eu quero falar com você em 3 vídeos distintos, que eles estão fora da grade, do horário normal nosso da grade, como é o caso desse aqui. Eu quero falar com você sobre 3 aspectos dos muitos que envolvem os relacionamentos. Nesse primeiro, eu quero te falar sobre um dos que eu acho mais importante, e não somente porque eu acho, é porque, biblicamente falando, ele é um dos mais importantes, que é a sua família consanguínea. Agora, eu não estou falando da família que você constituiu ao se casar. Você, seu cônjuge, seus filhos, ou você, seu cônjuge, seus enteados, porque às vezes você se casou com alguém que já tem filhos. Não é disso que eu falo. Eu falo o relacionamento da sua família consanguínea. Perceba, as plantas, os animais, por exemplo, eles não nascem numa família. Eles nascem numa manada, num clã, assim por diante. Os pássaros, mesma coisa. Os animais da natureza, eles não têm esse conceito de família, pertencer a uma família. As plantas, elas nascem da terra. Agora, Deus, a Ele pareceu bem que nós nascêssemos de uma família. Ou seja, para que uma criança nasça, para que você nascesse, foi preciso uma semente masculina e uma semente feminina, o óvulo e o espermatozoide. E desse processo, dessa junção entre 2 seres, você veio a existir. Antes de você, se você tiver irmãos mais velhos, houve outras pessoas que nasceram. E depois de você, se você tiver irmãos e irmãs mais novos, houve outros que também nasceram. Eles vieram da mesma linha de sucessão, ou seja, seus tataravós, seus bisavós, os seus avós, finalmente seus pais, e esse sangue veio se misturando década após década, e aí veio você. Então, primeira coisa que você precisa entender, você não é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. A sua aparência, a sua pele, a linha dos seus cabelos, suas sobrancelhas, o formato das suas orelhas, nada disso é por acaso. Isso vem de uma linhagem de seres humanos, vem dos seus antepassados, ok? Segunda coisa que você precisa entender, eu me perguntei há muitos anos, por que Deus escolheu que a gente nascesse de uma família? Por que um ser humano não pode nascer de uma semente, por exemplo, que fosse plantada na terra e ele fosse nascer? E depois de muito estudar e ler a Bíblia e falar sobre isso e meditar sobre a minha própria vida também, eu cheguei a uma conclusão que anos depois eu li num dos livros do Dr. Murdock e eu encontrei nas palavras dele a explicação exata do que eu já tinha entendido. O Dr. Murdock diz, sabe por que Deus te fez nascer de uma família? Porque Ele queria te preparar para os seus inimigos, para os seus adversários. Mas calma, não coloque palavras na minha boca, não entenda isso pelo lado errado. Estou querendo dizer o seguinte, se você aprender a amar, conviver, respeitar, tolerar e ser tolerado no seio da sua família consanguínea, então você estará preparado para lidar com qualquer coisa no mundo. Porque é no seio da família que tudo é mais difícil. Os maiores desafios nossos, eles são feitos no seio da família. Então, por exemplo, compreender os pais, a diferença dos pais, né? Compreender que o que os pais fizeram por você é muito mais do que você jamais vai poder imaginar. Talvez você diga, Ivan, mas eu fui abandonado pelos meus pais, fui criado pelos meus filhos, o meu pai me abandonou, meu pai abandonou minha mãe. Não importa. O que eu estou dizendo é o seguinte, de um jeito ou de outro, isso é mais poderoso do que você, isso é muito maior do que você jamais vai poder imaginar. Então essa é a grande questão, é você entender, também entender que seus irmãos são diferentes de você, eles não são você, então às vezes dá trabalho a gente conviver em família, as diferenças entre um e o outro, tem famílias onde tem gente que parece que nasceu para brigar, está sempre arrumando encrenca com todo mundo, está sempre se metendo na vida de todo mundo, e pode observar,
Essas pessoas que se metem demais na sua vida são exatamente aquelas que não aceitam que você diga nada na vida delas. Então elas fazem o oposto daquilo que elas exigem de você. E olha, é preciso muita tolerância, muito amor, é preciso você ter paciência. Não digo que você tem que aceitar tudo da parte dos outros, não, porque eu também não sou assim. Mas eu digo que a gente deve orar pelos nossos familiares, lembrar que nós vivemos juntos quando éramos crianças, saber que as pessoas não serão iguais a nós. Esse é o princípio de você ter uma vida plena, porque ouça bem o que eu vou lhe dizer, isso é bíblico. Se você não conviver bem com seus irmãos, com seus pais, você nunca terá um casamento e uma família estruturada. Tudo que você não resolver no seio da família, você terá que resolver depois e ver aquilo recaindo sobre seus filhos. Se você não acredita em mim, comece a observar. Pegue 10 casais que você conhece, 10 amigos ou colegas que você tem e observe como é que eles se dão com a família. Quando eles exercitam compreensão, tolerância, paciência, fé e o amor, né, como Cristo falou, o amor não o amor sentimento, mas o amor ação. Você não precisa tolerar tudo que os outros fazem. Claro, você não precisa aguentar a gente se metendo na sua vida o tempo todo, mas você deve não brigar. Estabeleça limites, mas sem brigas, para que você viva em paz. E lembre-se daquilo que eu sempre falo em quase todos os meus vídeos. Não importa se os seus familiares te amam ou não. O que importa é se você os ama. Não importa se você tem irmãos ou cunhadas ou primos ou tios que falam mal de você. O importante é que você não fale mal deles. É claro, a gente fica irritado em determinados momentos. Claro, só não fica irritado porque já morreu, não é? Mas a questão não é essa. A questão é você depois saber que você deve orar por eles, exercitar a compreensão. E se você tiver que ficar afastado um pouquinho, eu falava hoje, eu almocei com meus pais, eu falava exatamente sobre isso. Às vezes a gente precisa ficar, tem pessoas da família que a gente precisa ficar um pouco mais longe deles para poder viver em paz. Você já percebeu isso? Que tem gente que você começa a viver muito perto, você começa a ter problemas e fica mais difícil. Então, se você tiver que viver um pouco mais longe para ter paz, que bom, qual o problema? Não há problema nenhum. O importante é que você esteja em paz, para que na sua casa e na sua vida também tudo fique bem. Talvez seja por isso que Salomão escreveu no livro de Provérbios que tem amigo que é mais chegado que um irmão. Às vezes a gente se dá melhor com alguém de fora da família do que alguém de dentro da família. Mas qual o problema? Isso não há problema nenhum. O importante é que a gente viva em paz. Você gosta desse tipo de assunto? Se você quiser vir comigo, entrar mais fundo nesses assuntos, eu vou fazer um convite especial para você. Eu estou criando um grupo no WhatsApp, um grupo exclusivo, diferente de todos que eu fiz até agora. Quem estiver comigo nesse grupo, durante uma semana, eu compartilharei, nos 7 dias daquela semana, conteúdos exclusivos que vão ajudar você, se você fizer parte desse grupo, a ter mais prosperidade, paz interior, paz na família, melhorar seu casamento, relacionamento com filhos, relacionamento com vizinhos, tudo que diz respeito a relacionamento, paz e felicidade na sua vida. Eu vou criar esse grupo na próxima segunda-feira, mas se você quiser antecipar a sua inscrição, a sua inclusão nele, é totalmente gratuito. Você pode ir aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, e você pode clicar no link, ou você pode digitar no seu navegador, ivanmaia.com/grupo. Você já pode ali antecipar sua inscrição e estar conosco mesmo antes da próxima segunda-feira. O grupo é exclusivo e será somente pelo WhatsApp, somente para quem estiver comigo lá. Então eu te convido, venha comigo, você vai gostar demais, tenho certeza, desse conteúdo exclusivo que eu preparei para você com todo carinho. Longos dias e belas noites para você.